porque eu gosto muito de canjica, de arroz doce. E nesse momento, infelizmente, a gente não está podendo sair para fazer as comemorações como a gente tinha na escola. Então, a gente é obrigado a fazer isso dentro de casa mesmo. Mas nada impede, né, de trazer um pouquinho, pelo menos, para a aula de vocês, com a ideia, pelo menos, do xadrez. Isso é muito importante. É isso mesmo, né? E quem sabe, né? Já é o primeiro evento no retorno, né? Primeira festa aí quando a gente retornar, que vai ser logo, a gente espera, né? E já retornando vai ser, quem sabe, a primeira festa. Eu espero que sim. Eu estou para te dizer que eu estou muito ansiosa para isso. E se não tiver nenhuma para eu ir, com certeza eu vou acabar fazendo uma em casa e trazendo pelo menos poucas pessoas, né? Que é o que a gente vai poder, para poder comemorar junto. Isso mesmo, né? Então vamos para a aula. Então nós vamos continuar a habilidade que nós havíamos começado lá na semana passada. Essa é a última parte, né? É a terceira parte relacionada a essa habilidade. Vou passar para vocês bonitinho como vai ser, mas primeiro vamos relembrar. A questão é sobre frações. Então, na tela de vocês vai aparecer um slide, né? Uma apresentação que nós já havíamos feito, que é a questão, só para relembrar, do numerador e o denominador, né? Então, o numerador é aquela parte de cima que está em verde aí para vocês, e o denominador é a parte de baixo. Então, o denominador é sempre em quantas vezes, né? Em quantas partes você dividiu esse todo, né? E a parte de cima é quantas vezes você pegou essa parte, né? Então, por exemplo, na pizza ali, Alessandra, quantas partes eu dividi? Olha, Jonas, pelo que estou percebendo na imagem, essa pizza ela foi dividida em 8 partes, não é isso? Isso mesmo, e aí ele já tem até uma comida, né? Pois é, quem será que já passou por essa pizza antes de chegar nessa aula, hein? Não sei isso. É isso mesmo, né? Então essa questão, essa ideia que nós estamos vendo sobre fração, então temos que ver o que nós vamos pegar e olhar essa fração. Nós vamos ir um pouquinho mais além, como é a última parte, vamos resolver um pouquinho mais de exercícios hoje e vamos tentar ver como ela se aplica em alguns casos. Para relembrar também um pouquinho, a ideia do que a gente colocou ali sobre a fração. Então, o significado. Então, a fração, né, tem como seu significado a ideia de divisão. Então, aí está uma circunferência, né, e nós dividimos ela em 4 partes. Então, a fração nada mais é o ato de dividir, você poder executar uma divisão. Então, sempre que aconteça essa divisão, você está representando ela no denominador. Tranquilo, né, Ale? Ah, eu acho que é tranquilo, Jonas, e importante prestar atenção nessa relação. O que representa o denominador e o que representa o numerador, porque há confusão exatamente até na inversão entre os valores, né? Então a gente precisa estar bem atento a isso. Denominador, em quantas partes eu dividi meu todo, e o numerador, quantas dessas eu utilizei. É bom prestar atenção. Isso mesmo, né? E relembrando a aula passada, na aula passada nós vimos a ideia de razão. A razão, lembra? Tudo que você consegue calcular, mensurar, né? Você consegue fazer essa divisão, que é a tal da grandeza, né? Todo tipo de grandeza, quilômetros, como nós vimos, tempo, tudo que você consegue mensurar, você consegue medir, é a ideia de uma razão. Então, na telinha de vocês vai aparecer aquela definição que nós vimos de razão. Então, sempre que pode ser feita essa divisão, então você tem lá tudo que pode ser mensurado, tudo que você pode medir, tem um número específico para aquilo, nós chamamos de essa divisão de razão. Por exemplo, ali quilômetros por hora. Todo mundo usa isso. Às vezes não vemos isso no dia a dia, mas utilizamos, né? Quanto tempo gastamos para fazer uma determinada coisa, né, Ale? Isso é verdade. Você sabe que hoje, para vir para essa aula, eu tive que calcular a distância que eu percorreria da minha casa até aqui o centro de mídia e o tempo que eu poderia gastar para poder chegar aqui. Né? Então a gente precisa fazer realmente, e isso acontece naturalmente no nosso dia a dia e às vezes até sem perceber. É isso mesmo, né? E principalmente quando chega atrasado, né? É uma das principais coisas, né? E aí a gente acaba acordando até cedo demais para poder garantir que não vai atrasar nessa chegada. Então, vamos tentar, então, como colocamos hoje, a ideia, né, é tentar fazer um pouquinho mais de exercícios aplicáveis. Se já tem,
Claro, se você não tiver o caderno do aluno, se você tem, já pega o caderno do aluno lá, separa, lápis, caneta, borracha, que nós vamos usar agora ele. Se você não pegou, na sua escola já está disponível o caderno do aluno, peça para você ou seu responsável, não sei como a escola está fazendo essa divisão, para ir lá retirar. É muito importante vocês terem esse material em mãos, né? É um auxílio, é uma ferramenta muito importante nesse momento. Então, vamos tentar fazer a atividade 1. Nessa atividade 1 que vai aparecer para vocês, está no caderno do aluno, na página 59. Então, caderno do aluno, volume 2, do 7º ano, na página 59. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou ler a questão, tá? Então, na questão está assim. Ana Cristina está preenchendo um formulário e marcou cada letra em um dos quadradinhos. Então, tá lá, ela escreveu o nome dela, no retângulo abaixo. Escrevendo o nome dela completo, 2/5 serão preenchidos. Então, 2/5 desse total de quadradinhos foram preenchidos. O desafio para você é, vou fazer primeiro a questão A, que eu quero que vocês respondam no chat. Quantas letras deverão ter o sobrenome de Ana para atender 2/5 dos quadradinhos da figura? Então, quantas letras, né? Quantas ela pode ter esse sobrenome para ela atingir 2/5? Lembrando que já foram preenchidos alguns ali, né? O Ana Cristina já foi preenchido. Então, é uma das formas. Acho que 2 minutinhos para eles, pode ser? Essa é bem rapidinha. Eu acho que dá, até porque já tem algumas letras ali, né? A parte do Ana Cristina, como você frisou, e a ideia de prestar atenção em quantas partes foi dividido esse todo, para a gente poder chegar lá nos 2/5. Acho que 2 minutinhos dá. Beleza, então 2 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho. Eu estou percebendo aqui no chat que todos vocês adoraram a ideia de ter mudado a música no momento da interação. Do mesmo jeito que vocês estão gostando, não se preocupe que nós também estamos gostando muito disso. Jonas, você sabe que nós tivemos várias interações aqui. Talvez tenha ficado, sim, uma dúvida na forma de resolver a questão, né? Temos professores também, professora Solange, de Diadema, professora Elaine, de Campinas, que estão acompanhando as nossas aulas. Professores, muito obrigada. Então, nós temos assim, ó. A Larissa e a Stephanie responderam 3. Mateus, 6. Nicole e Heitor, 5. Maria Eduarda, Miguel, Lucas, 7. João Victor e Larissa, 16. Maria Eduarda, 12 quadradinhos. E o Nicolas disse que são 3/5.
E agora, Jonas, algum deles acertou essa resposta? Vamos lá. Então, a ideia dessa questão era você ver o total de quadradinhos, né? Ver quanto que era divisão de 5 e usar apenas 2/5, né? Na tela de vocês vai aparecer a resposta. Então, que nós vamos enxergar da seguinte forma. Primeiro, quantos quadradinhos nós temos ao todo? Temos 40. Então, temos 40 para colocar o nome dela com o sobrenome. O nome ocupa, só de olhar, 12 espaços. Aí eu tenho 12 quadradinhos já ocupados. Então, qual que era a ideia? Então, eu tenho que pegar 2/5. 40 é o todo, divido em 5 partes. Então, cada parte aí seria de 8. Se eu pego duas dessas partes, então eu multiplico 8 por 2. Então, eu só posso usar 16 quadradinhos. Então, 2/5 de 40 é igual a 16. Se eu já ocupei 12, restam quanto? 4. 4 seria uma resposta aceitável, digamos assim, né? Só que tem uma ideia aí, que é a interpretação, né? Então, eu tenho que interpretar o seguinte. Eu tenho que deixar um espaço para começar a escrever o sobrenome. Eu não posso escrever em seguida. Então, 4 menos 1 aí, a resposta seria 3. Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Vem cá comigo, ó. Vamos lá, vamos tentar aqui entender esse contexto na ideia que está para vocês. Então, quantos quadradinhos eu tenho ao todo? Eu tenho 40. Beleza. Eu quero 2/5 de 40. Como que eu fiz ali para vocês? Primeiro eu dividi. Então, eu venho aqui, ó. 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 dá 8. É como se eu tivesse blocos, né? A cada os 5 blocos aqui tem 8, né? A cada 5 eu tenho 8 quadradinhos. E eu quero 2/5 dele. Então, o que eu vou fazer com esse 8? Multiplicar por 2. Então, 8 vezes 2 dá 16. Beleza. Achei o quanto eu posso preencher. 16 é o total que pode acontecer no nome dela. Ok. Quantos já foram preenchidos? Se você olhar o nome dela, tem 12 contando com espaço. Então, eu tenho 16 quadradinhos menos 12 aqui, ó. Eu vou encontrar os 4 que estão lá. Beleza, tranquilo. O que acontece? Um desses quadradinhos tem que ser o espaço. Senão, não dá para escrever o nome dela. Então, eu subtraio aqui, ó, um quadradinho que é o do espaço, eu vou encontrar 3. 3 letras é o que eu posso ter de sobrenome. Sobrenome complicado esse, hein? Olha, eu acho difícil mesmo, viu, Jonas? Porque o meu tem bem mais do que 3 letras. Não sei nem como é que ficaria uma situação assim. Eu acho que eu também não encaixaria nessa dos 2/5 aí também não, viu? Então é uma das formas de vocês localizar. Claro, essa é uma atividade que nós vamos ver bastante, que é a interpretação. Então, tomem muito cuidado, é uma forma de vocês enxergarem. Temos que interpretar a situação problema, né, Ale? Isso é verdade, gente. Ó, a importância que foi aquilo que até que eu tinha comentado na hora da gente determinar o tempo, né? Prestar atenção em quantas partes foi dividido todo, o que a gente precisa, a importância da leitura e interpretação. Mas é aula de matemática, professora Alessandra. Mas se não adianta eu saber que 1 mais 1 são 2, se quando eu leio e interpreto eu não entendo que eu tenho que fazer essa conta. Então, muita atenção na leitura e interpretação. Isso aí. Então, vamos tentar uma próxima, né? Quase a mesma ideia. No enunciado que vai aparecer para vocês, que é da atividade 2, está assim. Helena pretende revestir o chão de sua cozinha com ladrilhos. Ladrilhos é como se fosse aqueles quadriculados, um piso, né? É liso e decorados. Então, tem 2 tipos ali. Se o arquiteto orientou o quê? Dos 144 pisos, né, os 144 ladrilhos, apenas 1/4 deles fosse decorado. Então, tenho 144, só posso usar decorados 1/4. Quantos serão? Então, a ideia ali no contexto, eu quero encontrar quanto é 1/4 de 144. Acho que ficou mais fácil falar assim, né, Ale? Eu acho que sim, viu, Jonas? Eu acho que a ajudou bastante agora na interpretação do problema
para facilitar um pouco para vocês fazerem a resolução. Eu acho que está tranquilo agora. Então, como eu já dei mais ou menos um caminho para esse exercício, vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente já retorna com essa atividade, tá? Então, 2 minutinhos e aí vocês coloquem a resposta no chat. 2 minutos, bom trabalho. Jonas, você sabe que é praticamente unanimidade a resposta dos alunos Que bom. em relação a essa questão. E estou para te dizer que eu só vi uma resposta, que é a do Igor, que falou que são 43. Mas o restante está de parabéns com a resposta de 36. Mas eu estou dando os parabéns e nem sei se está correto ainda. Mas é isso aí mesmo, a resposta é 36. Então, toda vez que nós queremos uma fração de, basicamente vocês vão fazer a mesma conta, né? Vocês vão entender quantas partes você vai fazer do todo, né? Então, primeira coisa que eu acredito que todos fizeram é dividir. Então, na tela de vocês vai aparecer a resposta, que eu vou depois resolver no flip. Então, eu tenho, primeira coisa, eu dividi em 4 partes. Então, 144 eu divido em 4 partes, encontro 36. Eu só quero uma delas, né? Então, 1 vezes 36, que dá 36. Olha que legal como nós podemos escrever que fica bonitinho. 1/4 de 144 é igual a 36. Toda vez que vocês encontrarem essa definição, 1/4 de, 1/3 de, o outro valor, é essa conta que vocês têm que fazer. Vamos tentar fazer ela aqui, ó. Então vamos refazer essa ideia. Então, eu tenho 2 tipos lá de piso, né, de ladrilhos, e desses 2 pisos, você quer 1/4 só decorado. Os demais ali não importa, não interessa até então. Então eu tenho 144. Beleza. Desses 144, então, no caso aqui eu vou fazer, eu quero 1/4. De novo, pego 144, divido por 4. Eu vou encontrar 36. Beleza. Eu quero uma parte só. Então, 1 vezes 36 que eu encontrei, 36. Ou seja, 1/4 de 144 é igual a 36. Bem tranquilo, né, Ale? É muito tranquilo isso, Jonas. Mas aí, a Thalita, ela colocou uma coisa que eu acho que é legal frisar a importância desse processo. Ela colocou assim, 144 de 1/4 é 36.
Eu posso falar isso, que 144 de 1/4 é igual a 36? Nessa forma não pode acontecer, porque você está fazendo o inverso, né? Então, 144 de 1/4 não tem ali, você teria que até multiplicar. Pensa como se fosse 4 vezes 144, né? Pois é, e vai mudar muito o resultado. Então, de repente, você chegou realmente nos 36. Na hora de escrever, houve uma inversão. A gente imagina que você tenha compreendido esse processo, mas é importante também prestar atenção nessa forma de fazer a representação, que 1/4 de 144, que são 36. Mas eu acho que ficou tranquilo com essa explicação. Ah, sim, eu acredito que a maioria tem entendido, principalmente com as respostas, né? Então, essa é uma ideia que é aplicável, né? Então, pensa lá, tá reformando, tá fazendo alguma coisa, você quer decorar só com alguns, você já sabe como fazer a conta para decorar isso, né, Ale? Isso é verdade, eu acho que agora fica bem mais tranquilo mexer com a parte de acabamento e decoração dentro de casa. Beleza, então vamos para uma terceira atividade. Nessa terceira atividade aí, nós vamos encontrar a mesma ideia, só que agora não tem nada decorado, digamos assim, é só os quadradinhos. Então, conforme os desenhos abaixo, podemos realizar a pintura apenas de uma parte, conforme indica em cada imagem. Quantos quadradinhos deverão ser pintados? Aí eu quero as respostas da A e da B e depois nós vamos fazer outra, tá? Então, da A eu quero 1/4 dos 60. Então, tem 60 quadradinhos, eu quero apenas 1/4. Quantos são, né? Eu quero saber quantos são. E na B, 1/4 de 24. Então, eu quero saber aí, para as duas, qual que seria a resposta. 2 minutinhos essa? Ah, eu acho que dá sim, viu, Jonas? 2 minutinhos acho que são suficientes, até porque você fez a resolução de um e eu acho que vai ajudar bastante para quem prestou bastante atenção. Então vamos lá, 2 minutos e a gente já retorna com a resposta de vocês aqui. Bom trabalho! Jonas, eu vou te dizer que eu acho que essa ficou fácil para eles, hein? Porque nós temos uma quantidade enorme de interações e praticamente unanimidade nas respostas. Então, o José, o Pedro, o Rafael, o Wellington, Jonathan, Maria Luísa disseram que é 15 na A e 6 na B. O João, ele disse que é 15 na A e 12 na B. Já a Beatriz disse que são 14 na A e 4 na B. Foram poucos que apresentaram resultados diferentes de 15 e 6.
A pergunta é: 15 e 6 estão corretos? Estão sim, é essa a resposta mesmo. Acredito aí que muitos já conseguiram entender como nós encontramos uma fração de, no caso, um todo aí, né? Ele te dá um todo e você encontra essa parte fracionária. Então, vamos tentar fazer a resolução devagarzinho de novo, para os que não entenderam, para a gente conseguir ajudar todo mundo, né? Na tela de vocês vai aparecer a resolução, que é a seguinte. Então, 1/4 dos 60 quadradinhos vai dar os 15, como todos colocaram. Mas que conta que eu vou fazer? Primeiro eu vou dividir lá os 60 por 4, eu encontro 15. Eu quero apenas uma parte, multiplica 1 vezes 15, que dá 15, como a maioria colocou. E na segunda, 1/4 dos 24 quadradinhos ali é igual a 6, como muitos colocaram. O que eu fiz? Peguei os 24, que é o todo, dividi em 4 partes, que é igual a 6. Eu quero apenas uma dessas partes, então 6 vezes 1. Bem fácil, bem tranquilo, acredito que vocês tenham conseguido entender nesse formato. Preste muito cuidado ou muita atenção no que você quer. No caso ali, eu estou pegando apenas uma parte de. Então, no caso, tem a fração, eu estou pegando apenas uma parte. Se eu pegasse 2, 3 partes, ou dependendo qual for a fração, é o valor que eu estou multiplicando. Bem tranquilo fazer assim, né? Sim, Jonas, é bem tranquilo e foi o que você falou. Como nós estamos pegando uma parte, facilita esse processo. Mas isso não quer dizer que isso é uma regra, que sempre será uma parte. Nós podemos realmente ter 2, 3, 4 ou até mais. Então, é realmente a atenção em relação a qual o valor ou por qual valor eu tenho que fazer a multiplicação. Você sabe que o Davi Henrique ele tinha até comentado isso aqui no chat, dessa importância e dessa variação, na verdade. Muito interessante. É isso mesmo, né? Se você está fazendo de outro modelo e chegou no mesmo resultado, não veja. Talvez, se foi algum passo errado, o seu professor pode corrigir. Mas chegou na resposta, nós podemos entender que você conseguiu essa habilidade, entender a questão da parte dessa fração. Vamos tentar de novo mais uma. Então, na questão aí que vai aparecer para vocês, de novo a mesma ideia. Eu quero 1/4 dos 8 quadradinhos, né, dos 8 ladrilhos, e eu quero 1/4 dos 4 quadradinhos que tem ali. Reparem no seguinte, anotem todas esses valores que nós vamos ver uma curiosidade depois, tá bom? Acho que 2 minutinhos a gente já retorna. Pode ser, Ale? Pode, tranquilo. Essa daí eles vão tirar de letra, eu tenho certeza. Beleza, 2 minutinhos, bom trabalho.
Você sabe, Jonas, que mais uma vez a gente teve grande interação, mas assim, o Juan, ele disse que ele não sabe responder essa questão. Juan, uma dica. Presta bastante atenção na forma como o professor Jonas fará a resolução no Flip, que isso vai ajudar bastante nessa compreensão, até porque não tem muito mistério nessa relação, tá bom? Bom, a maioria respondeu 2 e 1. Então, Vinícius, João Pedro, Kevin, Daniele, Érica, Gustavo, Maria Júlia e Denis responderam, entre os alunos, responderam 2 e 1. O Otávio, ele disse que é 1 e 1. E o Gabriel disse que são 4 e 2. E agora, será que a maioria acertou? Ou, de repente, foi o Gabriel ou o Otávio, Jonas? Vamos lá, vamos tentar na ideia que nós estamos fazendo anteriormente. Então, eu queria 1/4 de, aí no caso, alguma coisa. Na tela de vocês vai aparecer a resolução. Então, eu tenho o seguinte, 1/4 dos 8, então eu divido 8 por 4, que é o denominador ali, né? Então, eu encontro 2 e eu quero apenas uma parte. 2 vezes 1 dá 2. 1/4 dos 4 quadradinhos, essa é mais fácil, né? 4 dividido por 4 dá 1. E 1 vezes 1 dá 1, como a grande maioria respondeu aí. Só que olha que curiosidade, né? Então eu tenho as respostas aqui. Eu tenho o seguinte, se eu olhar, eu tenho sempre 1/4 de alguma coisa. Eu tenho sempre 1/4 de um determinado valor. Quer dizer que esse 1/4 é sempre a mesma resposta? Curiosamente, não. Nunca necessariamente vai ser a mesma resposta. Você tem que ver o todo, você tem que olhar, enxergar, basicamente entender o problema. Olhando, eu tinha o seguinte, olha a curiosidade. 1/4 dos 60, eu encontrei 15. 1/4 dos 24, eu encontrei 6. 1/4 dos 8, eu encontrei 2. E 1/4 dos 4, eu encontrei 1. Então, a ideia seguinte aqui, né, que eu estou fazendo, que eu estou resolvendo o exercício, eu tenho que entender que esse 1/4 tem que ser relacionado ao todo. O todo aqui, ó, sempre, ó, é o que faz parte. Ó. Esse 1/4 é sempre relacionado a qual é o valor do todo. O todo, no caso aqui, ó, se vocês olharem, ele está mudando. Então, eu tenho aqui, ó, 60, 24, 8, 4, ele vai mudando. Então, você tem que enxergar qual que é o contexto desse todo. Tudo bem? Tranquilo, né, Ali? Olha, Jonas, tranquilo. E você sabe que a Júlia, ela fez um comentário interessante. Vamos ver se está correto isso? Vamos lá. Ela disse o seguinte, então eu só preciso dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. É isso mesmo? Boa, é isso mesmo, Júlia, né? Isso, a Júlia. É isso mesmo, Júlia. Essa é uma definição que você pode, inclusive, acredito que todos possam escrever no caderno. Vocês dividam, né, pelo valor do denominador e multiplica pelo valor do numerador. Essa ideia que você acabou de aplicar é basicamente o que é a fração. É o contexto da fração e como ele é simbolizado. Bem tranquilo, né? Tranquilo, e a parte importante é que o Juan disse que agora ele entendeu realmente como é que faz. Parabéns, Juan, tá vendo? Foi o que eu falei. É eu prestar atenção realmente no detalhe da explicação, que isso faz muita diferença. Beleza, vamos tentar fazer um pouquinho mais difícil. Na tela de vocês vai aparecer um exercício. Eu vou dar até 3 minutinhos para vocês fazerem, que é o seguinte. Façam a leitura, preste bastante atenção e a gente responde no chat. Eu quero saber qual das alternativas é a resposta certa. A, B, C ou D. 2 minutinhos e a gente já retorna.
Jonas, olha, foi um desafio, porque matemática sem desafio não tem graça, né, na verdade, mas eu estou orgulhosa desses alunos e até aproveitando um comentário da Camila, que ela pediu para lembrar se está correto. O numerador é o valor que está na parte superior da fração e o denominador é o que está na parte inferior. Bom, a maioria respondeu a letra C, Evelyn, Daniel, Heloísa, Juan, Nicole. O João Victor falou a letra D, Daniel a letra A e a Tainá a letra B. E agora ficou difícil, hein? Vamos lá, vamos tentar. Agora eu vou fazer a leitura com vocês desse exercício, né? Nesse exercício, cabe interpretação. Então, na tela de vocês está o exercício 5. Ele está assim, ó. Um professor de matemática do 7º ano passou uma lista de 40 exercícios e pediu para realizarem em duplas. Com a entrega no fim do mês. Cláudio e João decidiram fazer separados e depois juntar esse trabalho para ver se conseguiam responder tudo, né? Se ganhasse tempo. 5 dias depois, Cláudio conseguiu responder 9, enquanto João conseguiu fazer 15. Se eles não responderam alguma questão igual, ou seja, nenhum dos dois respondeu questão igual, qual fração representa o número de questões respondidas? A resposta é a seguinte. Então, Cláudio fez 9, João fez 15. Ao todo, eles fizeram 24, no total de 40. Lembra? Fração 24 sobre 40. Só que essa fração não está lá. Nós temos que fazer o que já explicamos para vocês, a simplificação. Divido o numerador, a parte de cima, e o denominador, a parte de baixo, por 6. Então, se eu dividir, dá 3/5, que é a resposta C. Mas se você não conseguir encontrar o 6, dava para dividir por 2 ali, ó. 24 por 2, por 2, por 2, até achar 3/5. Tranquilo, né, Ale? Extremamente tranquilo, mesmo precisando fazer mais de alguma etapa. Estão todos de parabéns. É isso mesmo. Essa habilidade foi a EF07MA08, né, de matemática, e nós encerramos esse conteúdo aí, essa habilidade, com essa parte de fração. Obrigado, viu, Ale? Eu que agradeço, Jonas. Obrigado, alunos, e continuem prestando atenção, assistindo às aulas, fazendo as atividades e bom estudo. Obrigado, espero que tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. Continue os estudos, continue com o seu professor e obrigado, professores, pela participação.